Lucas capítulo 15, louvado seja Deus, no verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre o seu ombro, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convida ou convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a gente ouve uma palavra dizer que todos nós somos membros do corpo de Cristo, membros, ou seja, um é dedo, um é mão, outro é unha, um é braço, um é perna, e ninguém sabe o que é, mas somos parte desse corpo de Cristo. E eu comecei a refletir que para ser parte do corpo de Cristo, todo o corpo, essa comparação que Deus faz, a gente como ser humano tem um corpo, então a gente começa a imaginar. E se a gente não tem o corpo agora completo, dentro da gente a gente tem algo que segura esse corpo. Você consegue entender o que é? É o esqueleto. Nós temos os ossos, um esqueleto, é ou não é? E quando a gente quebra um braço, incha, tem que, imobilizar. E eu refletindo nesse texto bíblico, cheguei na seguinte conclusão: para esse corpo espiritual se manter organizado, ele necessita de uma espinha dorsal, que é a parte central do corpo, do esqueleto. É da espinha central que sai o resto dos ossos, é ou não é? Que se monta o esqueleto. Espiritualmente falando, eu queria que nós viemos a entender nesta noite a espinha dorsal da nossa salvação. Quem está entendendo? E ela tem 4 ramificações, 4 partes que saem. E eu queria fazer sobre esse texto uma analogia, para que a gente entenda o que é o reino organizado da nossa salvação. Ou seja, 4 homens que nós vamos olhar como a espinha dorsal da nossa salvação. Primeiro homem, Abraão. Segundo homem, Moisés. Terceiro homem, Davi. Quarto homem, Jesus Cristo. Aleluia. E o que me chama a atenção é que esses 4 homens, como espinha dorsal do corpo de Deus, eles eram pastores de ovelha. E é muito interessante nós abrimos o coração, porque no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós começamos a entender que o homem chamado Abraão, ele era pastor de ovelhas, e um dia ele morava com o seu povo, era um homem abençoado, com a sua família. E ele então teve um anjo aparece para ele, Deus aparece para ele e fala assim: olha, Abraão, quero que você saia do meio da sua parentela e vai para uma terra distante, para um lugar distante, onde eu te mostrarei. Então Abraão, ele larga tudo e ele vai. E quando nós andamos no caminho de Deus, automaticamente no caminho a gente vai começar a ter as perdas do mundo. A gente automaticamente começa a perder. Amém? E Abraão, não diferente, começou a ter perdas. E com 75 anos agora, ele tendo as perdas, ele teve que voltar a fazer o que era da sua profissão. Ele não tinha mais agora que mandar os homens cuidar das ovelhas dele. Ele tinha que agora pastorear de novo as suas ovelhas e começar do zero. Quantos aqui quer coisa nova na vida? Muitas vezes tem que zerar. Muitas vezes tem que começar de novo. Para começar em Deus, tem que começar do zero. Deus não precisa que você tenha um carro zero para Ele te dar outro carro zero. Ele precisa que você perca esse carro zero, porque ele é zero quando sai da fábrica. 2 dias depois ele não é mais zero. Aí nós vemos aqui então que esse homem, com 75 anos, ele começa a cuidar de novo das ovelhas, a pastorear. Ou seja, ele era pastor por natureza, a profissão dele era pastorear. O segundo homem da espinha dorsal da nossa salvação é outro homem que eu falei aqui, o nome dele é Moisés. Foi criado no Egito desde pequeno, já nasceu perseguido, mas tudo bem até aí. Ele sai grande agora do Egito, por um fato que aconteceu. Saiu do Egito, não podia mais voltar, porque senão decolavam a cabeça dele.
E você pensa que, muita gente pensa que ele ficou sem fazer nada. Não, ele foi pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro. E quando ele estava pastoreando no Monte Horebe, ele foi para trás do deserto e ele viu lá um fogo, pegando fogo numa árvore. E ele olhou e falou: mas o fogo queima, mas não queima. Queima, mas não consome. Amém? Queima, mas não queima. Mas vou lá para chegar mais perto para ver o que é isso. E quando ele vai mais perto, ele ouve a voz de Deus dizer para ele assim: tira logo esse sapatinho que você está aí, a sandália que você está, porque o lugar que você está é santo. Porque o lugar que você está é santo. Aleluias. Amém? E é interessante, que me chama a atenção, é que ele também era pastor de ovelhas. Amém? O terceiro homem dessa espinha dorsal da nossa salvação é o jovem Davi. Davi, com 12 anos de idade, já era pastor por ofício. A profissão dele já era profissional em pastorear ovelhas. Quem está entendendo? Com 12 anos, com 17 anos, o profeta foi até ele. Deus mandou o profeta ir até ele e ungir ele como rei de Israel. Com 17 anos ele já era ungido rei. Igualzinho os jovens de hoje. Com 17 anos está na maconha, está na droga, está bebendo. Igualzinho. Só que Deus chama eles para ir para o caminho, mas eles querem ficar lá fora, vivendo as aventuras, balada, rolê e tudo isso, mas vai se afundando, mas tudo bem. Só que Davi com 17 anos já era rei de Israel, aí já escrito em Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele desde pequeno era pastor de ovelhas. Tanto que ele é especialista. Ele escreveu o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha para quem está falando assim: se o Senhor for seu pastor, não vai faltar nada não. Agora fala para ele, nem que for chicote, mas vai ter. Agora Davi, diante do mandato de Saul, ainda menino, foi levar pão para os irmãos. Deixou as ovelhas de um lado um pouquinho, saiu para levar pão para os irmãos. Chegou lá, está o gigante levando uma, folgando: vou matar todo mundo, não tem homem valente, não tem bandido, não tem ninguém para me pegar. E aí Davi fala: vou arrebentar com a cara desse gigante. 1,5 metro para 3 metros de altura, uma diferença pequena. O cara com espada, com lança, com tudo, e ele sem nada na mão. Aí ele vai até Saul e fala: olha, eu vou destruir esse gigante. E aí Saul olha para ele e fala assim: você é pastor de ovelha, camarada. Você nunca subiu num cavalo, você nunca pegou numa espada, você nunca fez nada. Como é que você vai fazer alguma coisa contra o gigante, se nem os soldados que é especialista quer enfrentar? Aí ele falou assim: você não entendeu. Eu sou por ofício pastor de ovelha. Eu sou por ofício, a minha profissão é ser pastor de ovelha. Não precisa andar de cavalo. Só que você não entendeu o que é um pastor de ovelha, ó, Saul. Ele está escondidinho lá, mas o urso vem, abocanha a ovelha. O leão vem, pega a ovelha. E ninguém precisa ver, vou lá, pego lá e arranco da boca do leão a ovelha. Arranco da boca das garras do urso a ovelha. Ou seja, você entendeu ou não entendeu? Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com aquele urso e com o leão, que é esse maluco aí, entendeu? Vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa eu vou fazer. Então nós vemos aqui que mais um homem aqui, Davi, também era o quê? Pastor de ovelhas. Aleluia. Jesus Cristo, por ofício, por profissão, era carpinteiro e não pastor de ovelhas. Nasceu na carpintaria. Nasceu junto com o pai, carpinteiro. José, carpinteiro. Filho, carpinteiro. Era especialista em cara de pau, não era não? Não, né? Tá cheio de gente dentro das igrejas. Não tá cheio de cara de pau aí? Tem cara que é cara de pau? É ou não é? E ele era especialista em cara de pau. Agora veja que interessante. Ele não era pastor de ovelhas, era carpinteiro. Cresceu 30 anos, carpinteiro. Permaneceu carpinteiro, sim. Só que agora com 30 anos ele decide que além de ser carpinteiro, ele vai guiar a igreja do pai dele. Com um monte de gente, num churrasco, numa festa, num almoço, num jantar, está comendo. E alguém diz de lá: esse aí come com pecadores. Em João 10:11 ele fala assim para eles: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Abraão, Moisés e Davi foram pastores por ofício, profissão.
Jesus não é por profissão. Jesus é o bom pastor porque foi enviado. E é interessante que ele vem e fala assim: esse redil que a gente põe as ovelhas para descansar, para proteger, é a minha igreja. E o diabo é a raposa, é o urso, é o leão que vem e pula pela janela, porque não entra pela porta, entra pela janela. Eu sou o bom pastor porque eu venho pela porta. Eu sou a porta. Que quando eu chego nas minhas ovelhas, eu chamo elas por nome. Eu conheço todas elas, uma por uma. E elas ouvem a minha voz e se identificam com a minha voz. Elas sabem, né? Já viu o filho quando tem o pai? O pai chega no portão: filha, é meu pai. Reconhecer a voz de Deus é que é um dos detalhes de quem é salvo, de quem vai morar no céu. Jesus então, com 30 anos, teve 3 anos de ministério. 3 anos. É interessante que quando chegou aos 30 anos, quando ele declarou que ele era o bom pastor, o que ele faz? Ele nunca mais chama pessoas de pessoas. Ele começa a chamar de ovelhas. Minhas ovelhas, minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Veja que interessante que quando ele começa o ministério dele, ele muda algumas coisas. Nós chamamos as pessoas por apelido. Geralmente a gente tem apelido por quê? Quem coloca um apelido em alguém sempre tirando sarro. A Bíblia, tudo que é nome tem sentido. Quando Jesus trocava o nome de alguém, não punha apelido. Seu nome vai ser Abraão, pai de multidões. É diferente. Amém? Então Jesus, ele se põe como pastor, o bom pastor. Por que Jesus fez essa referência de fazer comparação do homem com a ovelha? Se ele não era pastor por natureza, e agora ele assume essa postura e se põe como o bom pastor, porque ele quer ensinar para mim e para você como funciona a espinha dorsal no mundo espiritual. Como funciona o mundo espiritual? Quem está entendendo? Então aí nós vemos, comecei a refletir que Deus tem algo. Ele quer mostrar na ovelha, e faz a comparação do homem, chama a gente de ovelha, porque a ovelha tem características igual aos seres humanos. E eu queria falar algumas, para ver se você se encaixa. Quem quer ouvir? A primeira que é a ovelha, a primeira característica que a ovelha tem, que eu e você também tem, ou não tem mais, é que a ovelha é insegura. Olha para você e fala assim: tu está seguro na pegada? Aí não. Ovelha não tem garra, ovelha não morde. Amém? Ou o que significa? A ovelha não tem garra e não morde, a ovelha não tem como se defender. É ou não é? Se ela não tem como se defender, só que a ovelha é interessante. A ovelha não tem como se defender, mas a ovelha é metida. O bicho metido é ovelha, bicho. Se ela tiver com aqueles pelinhos, então, todo pá, elas andam tudo assim, ó, em grupinho, tudo pá. Já viu menina quando anda em grupinho se achando? As meninas são as meninas do pedaço. É nosso mané, tudo bonitinho. Os meninos, os maninhos também. É nós. Sabe como que é? Quem está entendendo? A ovelha é metida besta. Muitas vezes nós somos metidas besta. Não tem como se defender, não tem como fazer, e entramos no mundo do sexo fora do casamento. Entramos no mundo das drogas, entramos em tudo sem defesa, sem cobertura. Quem está entendendo? A segunda característica da ovelha é que a ovelha não tem direção. O rebanho anda sempre junto, mas sempre tem uma que dá uma desviada. Sempre vai dar no rolezinho, vai pro culto, vai ela pro outro canto. Aí o pastor vai cavar com o cajado, vem aqui pra linha, tá sem rumo. Aí ela volta pro bolo. Aí ela fica toda feliz 5 minutos no bolo. Daqui a pouco começa a desviar de novo. Lá vai ela de novo. Você pensa assim: agora ela vai ficar aqui, vai ficar firme, vai forte, vai ser as bênçãos que o Senhor prometeu, vai começar a se cumprir, vai perseverar, vai lutar, vai, daqui a pouco ela vai de novo. E aí não percebe, quando vê, está sozinha de novo. Quando procura, não tem mais ninguém em volta, está sozinha, não congrega mais, não enxerga mais, não persiste mais, não luta mais. Logo está caída no meio do caminho. Quem está entendendo? A terceira característica de uma ovelha é que ela é míope. Miopia é quase cegueira. Vamos pôr uma ovelha como cega.
A ovelha, ela é cega. Pode dizer que ela não enxerga praticamente nada. Quem está entendendo? E assim nós temos deparado com muitos crentes ceguinhos. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? O pastor precisa acompanhar essas ovelhas. Por quê? Porque ela não enxerga. Vive caindo nos buracos. Não sabe, não enxerga? Vive caindo de buraco em buraco. E nós temos deparado com homens assim, cegos. Homens que acham que já sabem tudo. Mas o tempo todo está caindo em um buraco. Faz uma besteira atrás da outra. A Bíblia diz que um abismo traz outro abismo. Pastor, pega o cajado, dá uma cutucadinha para cá. Vai, vem aqui, minha filha. Ela vai para outra direção de novo. Não é aí não, é para cá. Ela vem um pouquinho, daqui a pouco ela vai de novo. Quem está entendendo? E o pior, finge de boba. A ovelha quando está perdida do rebanho, quando olha o rebanho está longe, ela está assim. Ainda se finge de boba. Lá vem o pastor com o cajado puxando ela está que nem bobinha. Você já viu gente se dando de bobão? Quem já viu? Se você é teimoso, irmão ou irmã, joga isso fora hoje. Quinta característica de uma ovelha: ela não consegue distinguir os alimentos. Ela não consegue distinguir o alimento. Primeiro, que é cega. Segundo, que anda voada, metida besta. Ela não consegue definir. O pastor tem que pôr ela no pasto certo. Por quê? Porque sendo míope, teimosa, aleluia, o que ela faz? Ela pode comer erva venenosa, porque tudo é verde mesmo. Para ela não enxerga direito. Vê o borro verde, vou comer. E sai comendo. Quem está entendendo? E vai comendo. Aí come veneno. E o pastor tem que pôr ela no pasto. Não é esse pasto, não é esse. É verde, mas não é esse. Amém? O que Deus está falando aqui? Essas ovelhas que não conseguem definir o que é bom mais do que é ruim. Você não consegue definir o que é bom para você e o que é ruim. A ovelha, a pessoa quando não sabe o que é bom, está tendo prejuízo, mas acha que aquela aventura dele é boa. A pessoa quando ela não sabe o que ela está fazendo, ela é prisioneira de algo e ela acha que está bem, está tudo bem daquele jeito. Você não consegue definir o que é bom e ruim. Quer ver hoje mesmo aqui, muitas igrejas, não só aqui, igreja num todo. Muita gente hoje vai para a Santa Ceia e participa da Santa Ceia. Mas ela não define o que é uma Santa Ceia. Não diferencia Santa Ceia. Ela não sabe o que é Santa Ceia. Do mesmo jeito que ela vem para a Santa Ceia, ela vai assistir novela. A mesma reverência que ela tem para assistir a novela, ela tem para a Santa Ceia. Não tem mudança nenhuma. Ela não sabe o que é bom para ela. É do mesmo jeito a pessoa que recebe a palavra de Deus e não sabe definir o que é bom e o que é ruim. Não sabe quando é a palavra de Deus ou quando é as mentiras do mundo. Quem está entendendo? O mundo oferece o quê? Pornografia, um monte de coisa. E as pessoas acham que a igreja oferece a mesma coisa. Não conseguindo saber o que é bom para nós, o que é ruim para o nosso futuro. A gente come um monte de comida estragada. Não consegue mais definir. Todo mundo que prega a palavra de Deus, todo mundo que fala que é crente, você acredita. Todo mundo que fala, você vai comendo, você vai bebendo. Tudo que fala para você, você faz. Você não consegue, você mesmo não consegue imaginar o que é bom, o que é ruim. Agora a pior coisa de uma ovelha. Olha para o seu irmão e fala assim: agora é contigo, hein? Hoje é a coisa que mais acontece no ministério geral, não estou falando só aqui dentro. Mas só que nós estamos aqui ouvindo nós, amém? Você da internet também vai estar ligado, já. Uma das características da ovelha é que ela é brincalhona. Ovelha, ela brinca. Você já viu ovelha brincando? Quem já viu brincadeira de ovelha? E ela tem uma brincadeira besta. Ou brincadeira ridícula é brincadeira de ovelha. Ela bate a cabeça. Nunca viu? Uma corre de lá, outra de cá e sai batendo a cabeça. Pá, pá, pá. E assim Deus tem falado das comparações da ovelha dentro da igreja. Vive batendo cabeça uma na outra. Fofoca, conversa furada, vaidade além das contas. Não pega nada, tudo está normal. Não, muita vaidade, isso é coisa besta, é futuro. Vai, batendo cabeça. Para Jesus pastorear nós, nesse Brasil principalmente, deve ter sido difícil. Ele fala que ele é o bom pastor. Irmãos, cuidar de ovelhas é muito difícil. Desgasta muito. E Jesus vem e se titula: eu sou o bom pastor. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras: eu sou o pastor dos pastores. Eu estou acima, eu sou o pastor mor. Eu estou acima de todos. Eu não entrei aqui por profissão, mas já que eu vou assumir o papel, eu vou ser acima. Ou seja, eu vou ser um pastor diferenciado. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu vou ser um esposo diferente.
Eu vou ser um profissional diferente? Eu vou ser uma mulher diferente? Eu vou ser um jovem diferente? Eu vou ser o que diferente? O que você quer ser diferente? Você quer ser igual aos outros? E é interessante que aí ele vem e faz agora a comparação da Bíblia. Ele vem e fala assim, para eles que questionavam ele: quem é de vocês o pastor que tem 100 ovelhas? Aleluia. E na calada da noite, pega ela, vai guardar, vai contar para conferir se entrou todas, e percebe que não tem uma. Porque quando ele olha para as 99, ele fala assim: não, eu posso pôr dentro do redil, fechar a cerca. Chego para eles e falo: ali tem água, ali tem comida. Come, bebe e dorme. E descansem. Porque agora eu estou saindo, vou enfrentar a madrugada e vou em busca daquela que está perdida, porque o meu coração está sentindo falta dela. Porque talvez aquela que saiu por ser cega, por ser desobediente, por se achar, pode estar nessa mesma hora da noite na boca de um leão ou nas garras de um urso, correndo risco de vida. Eu posso enfrentar uma grande luta a ponto de não saber nem se eu consigo voltar, mas eu também não tenho horário de voltar. Na hora que eu voltar, eu só volto com ela aonde? Aonde? Você tem ombro? Bate aí no teu ombro. No ombro. Quando eu voltar, eu trago no ombro. Quando ele coloca no ombro, ele coloca porque ele está dizendo: olha, agora está arrebentada, está ferida, está machucada, não vai andar sozinha, tem que andar no ombro. Ou seja, vai para o tratamento, vai ter que passar por tratamento, vai depender do meu remédio, da gota a gota que eu dou, na hora que eu dou, hora a hora que eu der. Não é mais do seu jeito, não é mais do jeito que a gente quer. No tratamento, a pessoa tem que ser ligada agora, direcionada. O remédio é esse, não pode ser esse, é esse. Só para a gente entender que a gente é dependente dele. Assim ele pega a ovelha no ombro e fala: você é dependente de mim. Se você não obedecer, se você não obedecer o que eu falo, o passo que eu te der, você não comer dele, se você achar que você pode fazer o que você quer, você vai vir mais quebrado ainda. E o leão não perdoa e o urso também não. As ovelhas perdidas de Deus, irmão, está dentro da igreja, não está fora da igreja. Tem gente que já viu dentro da igreja, não muda nada. Já viu gente 10 anos na igreja, a mesma coisa, até piora. Tem gente que está dentro da igreja e piorou, cara. Você fala: meu Deus do céu, aquele irmão era legal, mas agora ficou ruim. O cara está péssimo. Você já parou para pensar que você vem para a igreja e às vezes você está dentro da igreja e você faz parte dos 99? E os 99 ficam reunidinhos falando do que está perdido. Você viu o drogado ali? Não sai nunca, eu não acredito que ele sai. Já viu? Dentro da igreja, estou falando dentro da igreja. Você reúne com o irmãozinho da igreja, está tudo o grupinho da igreja. Ou drogado, a Crocolândia, tá? A gente vai falando dos de fora. E às vezes a gente nem se arrumou dentro. Vou te falar uma coisa agora que Deus me revelou. Eu queria que nessa noite você fizesse uma reflexão. Cada um vai fazer a sua reflexão sozinho. Porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus e se converte a Deus, mas a gente precisa fazer algo. A gente não consegue sair do maldito vício do cigarro, do sexo sem controle. A gente não consegue sair do vício dos jogos. A gente não consegue sair do vício da fofoca. Não consegue sair do vício da mentira, da fornicação, da inveja. Nós estamos dentro há tanto tempo e muita coisa ainda somos prisioneiros. Então eu te convido a ficar de pé agora. E gostaria que você viesse a refletir. O que é que você tem que lutar com você mesmo? Eu estou falando do leão, do urso que está lá fora. Eu estou falando do leão que está dentro de você. Eu estou falando do urso que está dentro de você. Temos que parar de olhar lá para fora e falar que os perdidos estão lá fora. Nós temos que olhar para dentro de nós e achar o que está perdido dentro de nós. Às vezes a gente está perdido dentro da gente. Se achamos que já somos, nós não somos nada. Nós precisamos achar ursos e leões no nosso interior e lutar e vencê-los. Você que está nos acompanhando, também curva sua cabeça. Faça uma reflexão você mesmo. Pai, estamos diante das suas palavras e sei que o nosso meio tem pessoas que já não conseguem mais andar com santidade. Muitas pessoas estão perdidas dentro de si mesmo, não sabem o que querem, não conseguem mais sair das prisões da carne, vivem escorregando nas fofocas. Outros vivem no meio do disse-me-disse, vivem nas cadeias dos vícios e nas garras da prostituição.
Temos no nosso meio homens e mulheres adúlteros, homossexuais. Renova nossas ideias, Senhor, para continuarmos buscando a Tua presença, para sair dos desejos do adultério. Senhor, dentro das igrejas tem pessoas vivendo vidas duplas, pessoas agarradas em problemas, em prostituições, vício de jogos, de carta de jogos, de máquinas, de jogo de sedução, e dentro sentem-se vazios, e vazios e mais vazios. Dai hoje um renovo, Senhor, agora, e nos conduza na fé pura e genuína em Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento, pois ficamos carregados. Pessoas que vivem dentro das igrejas, Senhor, todo dia, com a foto de parente para orar, aí oramos, mas eles não demonstram transformação e querem alcançar os seus entes queridos. Estão dentro da igreja louvando, orando, participando de grupos de jovens, de louvor, de adoração, grupo de senhoras, mas eles ainda são perdidos, Senhor.